Agora nós voltamos a São Paulo com Thaís Freitas. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio, Humberto, a todo mundo que está conosco nessa quarta-feira aqui no Jornal Gente. Vou pegar o seu gancho, Cláudio, falando sobre crime organizado. Você citava os trabalhos dessa CPI e colocar aqui uma questão que deveria gerar mais incômodo do que gera. Justiça eleitoral e o que está sendo feito para evitar que nesse ano aqui, em 2026, um ano em que nós vamos renovar Câmara, Senado, Assembleias Legislativas, comando dos estados e do país, a eleição vale para tudo isso, como se evitar que candidatos que tenham vínculos com crime organizado possam participar, ganhar e levar a cabo os seus mandatos. E aí, crime organizado é tudo aquilo que tem de pior, não é? Facções, milícias, grupos paramilitares, tudo isso que a gente está cansado de noticiar aqui no Jornal Gente. Se a gente lembrar, recentemente existem casos que aqueles que foram descobertos de políticos que chegaram lá bancados e com o objetivo de representar o crime organizado dentro do poder público. Lembrando aqui, por exemplo, o caso daquele deputado estadual TH Joias, do Rio de Janeiro, com muitos relacionamentos, parecia o Banco Master, vendia armas para facções. No Ceará, houve também um prefeito que foi eleito e depois cassado quando se descobriu que ele tinha vínculo com facções criminosas. E em São Paulo, empresas de ônibus eram operadas pelo crime organizado, pelo PCC. Isso tudo foi descoberto depois que a coisa já tinha acontecido. E aí o poder público tem que ir lutar para tirar essas pessoas do poder, para evitar que haja mais danos ao poder público, enfim. E aí a preocupação não é só com a pessoa física, com o candidato ali que tem o vínculo, mas, isso aqui é mais complicado, com o dinheiro do crime organizado que é abundante, usado para impulsionar candidaturas, ideias. E a gente está chegando a uma eleição. Como impedir que criminosos concorram? Infelizmente, hoje, no Poder Judiciário, parece que a preocupação é outra e está voltada para um problema que é gerado pelo próprio Poder Judiciário e, como estava dizendo o Cláudio Humberto agora há pouquinho, pela atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal. E cada vez mais que se olha para esse caso do Banco Master, a gente se pergunta por quê? Por quê e o que é que vai acontecer? O presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: vamos fazer um código de ética aqui, colocar um freio de arrumação na casa. Colocou a ministra Carmen Lúcia, que acha que dentro ali os 11 é quem tem mais condição de tocar um assunto como esse, até porque ela não costuma, primeiro, se expor publicamente e também não tem aquelas relações esquisitíssimas com empresas, com bancos, com escritórios de advocacia de familiares. Ela está ilesa até esse momento, nesse ponto de vista. E ontem ela fez uma reunião com presidentes dos TREs para falar sobre o quê? Sobre, por exemplo, como impedir que o crime organizado participe da eleição agora? Não. Para falar sobre uma questão que diz respeito ao próprio judiciário e não à sociedade, que é o tal do Código de Conduta para juízes, que é visto aqui como uma espécie de embrião para aquilo que deve ser apresentado na sequência para ministros também do Supremo Tribunal Federal. Tudo muito bonito no papel, assim, com ideias bem interessantes e que, vamos combinar, né? Não deveriam nem precisar ser escritas ou colocadas, porque fazem parte ali do bom senso e da ética que deve estar dentro de cada um de nós, principalmente de juízes. Mas o que está propondo aqui a ministra Carmen Lúcia? Primeiro, que juízes eleitorais se mantenham afastados de atos e processos da corte que tenham atuação de escritórios dos quais eles fazem parte. Isso aqui é permitido para um juiz eleitoral. Para um ministro do Supremo, ele não pode fazer parte de um escritório, evidentemente. Ah, mas aí tem irmão, aí tem filho, aí tem mulher, aí tem sobrinho, aí tem toda a família gravitando no entorno, e essa é uma questão aqui muito delicada. Carmen Lúcia também fala o seguinte: juízes eleitorais devem evitar o comparecimento a eventos públicos ou privados com confraternização com candidatos, seus representantes ou pessoas direta ou indiretamente interessadas na campanha em razão do potencial conflito de interesses. É óbvio, né? Isso aqui vale também para um ministro do Supremo Tribunal Federal participar de eventos, de viagens, de encontros bancados
por empresas que em algum momento vão ter um processo ali caindo no Supremo? Bem, também coloca aqui nessa lista de 10 itens a ministra Carmen Lúcia que o juiz do TRE deve manter postura comedida em intervenções e manifestações públicas ou privadas, inclusive em agendas profissionais ou pessoais, sobre temas relacionados ao processo eleitoral. Não precisaria ser dito isso aqui também, né, gente? E aí mais uma, não receber ofertas, presentes ou favores que possam colocar em dúvida a imparcialidade da magistrada ou do magistrado no exercício da jurisdição. Isso aqui se aplica, por exemplo, a contratos milionários com escritórios de advocacia de familiares, se aplica, por exemplo, a viagens em jatinhos de lazer bancadas por um dinheiro que não é aquele do bolso do juiz. São as interrogações. Eu só lamento que a gente esteja discutindo isso na Justiça Eleitoral, Código de Conduta para Juízes, e não esteja falando de questões mais relevantes, como, por exemplo, o que a Justiça Eleitoral vai fazer esse ano para impedir, pelo menos diminuir, a possibilidade de que o crime organizado participe formalmente da eleição, porque esse risco todo mundo sabe. Enquanto a justiça discute questões ali voltadas para o seu próprio umbigo, o crime com certeza está fazendo coisa melhor para ele, crime organizado.